Muito bem. Vamos agora adiante, entrando no capítulo 11, aqui da narração de Marcos. Exatamente, eu estou aqui só dando exatamente. Muito bem. E aí vamos à entrada do Messias em Jerusalém. Capítulo 11, versículo 1. E quando chegam perto, vejamos, vamos voltar ao mapa, foi por isso que nós não tiramos. E quando chegam perto de Jerusalém, já estamos vendo aqui Jerusalém, não é? Está aqui à esquerda no mapa. De Betfagé, que está aqui um pouco bem do lado direito, Betfagé, e embaixo, ele vai dizer, de Betfagé e Betânia, Betânia está aqui exatamente na linha de baixo de Betfagé. Então, e quando chegam perto de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, não dá para enxergar aqui, mas eu acho que... Deixa eu ver se é isso que diz aqui no mapa. É isso mesmo. Monte de los Olivos, 830 metros. Estão vendo aqui essas letrinhas marronzinhas, mostarda? Em cima, embaixo, logo embaixo de Jericó, tem aqui o Monte das Oliveiras. Então, é isto. E quando chegam perto de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, então, eles não tinham entrado em Jerusalém, certo? Estavam perto, mas não tinham entrado. Jesus envia 2 dos seus discípulos e lhes diz: ide à aldeia defronte de vós, e entrando nela, logo encontrareis um jumentinho amarrado. Olha, a visão a visão de Jesus, né? A visão dos espíritos superiores vai muito além dos olhos físicos, porque é uma visão do corpo espiritual. E o corpo espiritual, ele tem propriedades que permitem que ele se estenda e veja a distância, perceba coisas à distância. Ai, Cristina, e por que a gente não consegue fazer isso? Porque nós ainda somos um tanto imaturos moralmente para isto, não é? Mas lá vamos conseguir no futuro. Mas ainda nos é um desafio. Desencarnados, é natural que isto aconteça. A questão é que Jesus não está desencarnado. E não está no nosso nível, não é? De pureza. Jesus é um espírito puro. Então, o fato de ele estar encarnado não quer dizer muita coisa para ele, porque a matéria já não lhe diz nada, ok? Enquanto que a matéria ainda nos diz muito, para ele já não lhe diz nada. Seja bem-vinda, Cecília, querida. Então, ele mandou que esses 2 discípulos entrassem na aldeia e fossem lá. Iam achar, é claro. Acharam ou não acharam? Será que ele estava só supondo ou tinha certeza? Um jumentinho amarrado. Mas esse jumentinho ainda não tinha sido... Nenhum homem tinha sentado sobre ele ainda. Olha que interessante. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos disser, por que fazeis isso? Porque, afinal, o jumentinho não seria deles, não é? Seria o quê? Poderia ser constituir o quê? Um roubo, não é? Estariam lançando lá mão do jumentinho sem autorização do dono. Dizei, o Senhor tem necessidade dele e logo o envia novamente para aqui. Ou seja, era apenas um empréstimo. Eles foram e, surpresa de ninguém, não diz isso aqui, sou eu que estou comentando, né? Eles foram e encontraram um jumentinho amarrado junto à porta, do lado de fora da rua, e o soltaram.
Alguns dos que estavam de pé ali diziam a eles: que fazeis soltando o jumentinho? Exatamente tudo o que Jesus disse que iria acontecer. Eles, porém, disseram a eles conforme Jesus havia dito. E então, aqueles que os questionaram os deixaram ir. Levam o jumentinho para Jesus, lançando sobre ele suas vestes. Olha que carinho, né? Que delicadeza. Jesus sentou-se sobre ele. Esta já é o quê? A entrada de Jesus em Jerusalém. O que conhecemos como o Domingo de Ramos, não é? Muitos estenderam suas vestes pelo caminho e outros ramos que haviam cortado nos campos. E é interessante que a gente às vezes vê em filmes, não é? Aqueles ramos no caminho, mas não foram só ramos. Também as capas, não é? As vestes foram colocadas como um sinal de quê? De receber alguém em sua majestade. Alguém muito importante. No versículo 9, nós temos: os que iam à frente e os que o seguiam gritavam: Hosana! Então, Hosana é uma expressão hebraica que quer dizer salva, eu rogo, como se fosse assim, alguém que viesse para ajudar, não é? Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem de nosso Pai, que vem de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. E entrou em Jerusalém, no templo, olhando tudo ao redor. Então vejamos bem. Aqui vem numa frase só, mas são coisas que têm seu tempo. Ele entra, é saudado como um salvador, ele se dirige ao templo. No entanto, ele olha tudo em derredor, mas não há ninguém no templo, certo? Por quê? Porque já era tarde. Já sendo tarde, saiu para Betânia com os 12. Então, ele entra em Jerusalém, vai ao templo de Jerusalém, que foi destruído nos anos 70 da era cristã, no século I. E, já sendo tarde, mas entra. Era para entrar naquele dia, entrou, chegou ao templo, e olha o detalhe, olhando tudo ao redor. Então, ele realmente não só esteve, como ele se demonstrou. Estou aqui, estou chegando num lugar onde Deus era adorado, no entanto, ele era ali, no lugar de adoração ao Pai Celeste, ele era ali combatido. E ali se urdiam planos para matá-lo. Ele, o Messias. Uma incoerência própria do ser humano. Não é? Exatamente aqueles responsáveis pela religião que fez com que o Messias viesse naquele povo, Deus único, e estavam ali responsáveis por esta adoração ao Deus único. O Filho enviado por Deus era ali combatido e era ali visto como alguém que devia ser destruído.
E ali havia, então, provavelmente, uma enorme incoerência. Um lugar que não estava de acordo com tudo aquilo que deveria estar de acordo, e isto não é tão próprio do ser humano, ainda deste mundo. É verdade. Vamos continuar, então. Aqui, eles foram, então, para Betânia. Retornaram, saíram de Jerusalém e foram para Betânia, ele e os 12.